Comecei a suspeitar do meu marido desde que ele passou a ficar mais tempo em casa, então decidi instalar uma câmera escondida em nosso lar. Dias depois, descobri meu esposo envolvido intimamente com minha própria irmã, mas o pior foi quando minha malvada mãe me revelou que Alicia segurava sua xícara de café com ambas as mãos. O calor reconfortante e familiar entre os dedos lhe dava uma pequena trégua em meio à sua manhã rotineira. O relógio em sua mesa marcava 11h11. Em pouco mais de 2 horas, terminaria mais um dia de trabalho no escritório de marketing onde tinha sido promovida há apenas 1 ano. A promoção não foi fácil, muito menos manter o equilíbrio entre o trabalho e o casamento. No entanto, Alicia se sentia sortuda, ou pelo menos assim acreditava. Enquanto verificava seus e-mails, recebeu uma mensagem de texto de Laura, sua irmã mais nova e amiga mais próxima. Desde pequenas, Laura era a luz de sua vida, um vínculo especial que Alicia não compartilhava com mais ninguém. Laura costumava visitá-la em casa quase todos os dias enquanto Alicia trabalhava, e a ideia de que sua irmã cuidava de seu marido enquanto ela estava fora era tranquilizadora e natural. Alicia sorriu ao ler a mensagem, que era simples e familiar. Deixei alguns bolinhos em casa para vocês dois. Fiz esta manhã. Avise ao Daniel para não comer tudo. Alicia respondeu com uma mensagem de agradecimento e voltou ao trabalho, imersa na rotina e com o pensamento de voltar para casa. Encontrar Daniel trabalhando em seu escritório no pequeno estúdio do andar de baixo e desfrutar de uma tarde tranquila com seu marido. Mas algo a desconcertou ao abrir a porta de casa ao chegar. Estava escuro. Apenas uma pequena luz piscando vinha do estúdio de Daniel. E o resto da casa parecia estranhamente silencioso, quase frio. Será que Laura saiu tão rápido? Perguntou-se. Ela caminhou devagar, deixando sua bolsa no hall de entrada. A porta do estúdio estava entreaberta, e ela viu o reflexo de Daniel na tela do monitor, imóvel e absorto em algo que parecia estranho. Daniel, tudo bem? Tentou soar casual. Ele se virou, mas sua resposta foi apressada e sua voz um pouco tensa. Oh, sim, claro, tudo bem. Só estava terminando algo do trabalho. Não sabia que você chegaria tão cedo. São 3 horas, Daniel, eu não cheguei cedo. Na verdade, pensei que Laura estava aqui porque me escreveu dizendo que deixou bolinhos. Você não a viu. Daniel demorou alguns segundos a mais para responder, como se estivesse cuidadosamente medindo cada palavra. Sim, Laura veio. Deixou os bolinhos na cozinha. Tomamos um café rápido e depois ela foi embora. Acho que estava com pressa. A resposta de Daniel pareceu estranha. E embora Alicia não soubesse exatamente o porquê, algo não estava certo. De repente, lembrou-se das vezes que Laura mencionou que Daniel era encantador e que eles se davam bem. Também lembrou-se de como um dia pensou que seu marido era muito sortudo por ter uma cunhada que o admirava e apoiava tanto. Tentou afastar o sentimento de inquietação, mas algo em sua mente a fez ir até a cozinha. Ao chegar, encontrou o prato com os bolinhos que Laura havia deixado. Havia um bilhete pequeno sobre a bandeja que dizia: para vocês, com carinho. Essa mensagem, tão simples, agora parecia carregada de um peso que Alicia não conseguia entender, mas que começava a insinuar-se como uma sombra sombria e perturbadora. Determinada a não pensar mais nisso, voltou ao estúdio de Daniel, tentando manter a voz relaxada. E como foi seu dia com Laura? Perguntou Alicia, desta vez mais interessada em qualquer detalhe. Bem, como sempre. Conversamos sobre coisas bobas. Você sabe como ela é. Alicia sorriu levemente, tentando convencer-se de que a tensão que sentia era imaginária. Mas os olhos de Daniel evitavam os dela, e naquele momento, um frio inexplicável percorreu sua espinha. Lembrou-se de que Laura começara a visitá-los com mais frequência desde que seu marido ficava em casa trabalhando. No começo, pensava que era doce ter sua irmã por perto para fazer companhia a Daniel. Agora, no entanto, algo se quebrava nessa ideia, e ela não conseguia identificar exatamente o que. No fundo, uma parte dela queria confiar cegamente, agarrar-se à relação que havia construído com tanto esforço e dedicação. Mas outra parte, uma mais sombria, sentia que havia detalhes que não se encaixavam completamente. Essa noite, Alicia não conseguiu dormir tranquila. Em sua mente,
As imagens de Daniel e Laura, rindo e compartilhando segredos em sua própria casa, começavam a pesar mais do que estava disposta a admitir. Tentou convencer-se de que era apenas um pensamento ruim, que sua irmã jamais seria capaz de algo tão vil e egoísta. No entanto, uma pequena voz, cada vez mais forte, lhe sussurrava que talvez tivesse ignorado os sinais por muito tempo. No dia seguinte, antes de sair para trabalhar, Alicia decidiu deixar uma pequena câmera escondida no estúdio. Foi um impulso que ela não entendia completamente, mas uma parte dela sabia que precisava ver além do que Daniel ou Laura diziam. Ela não era uma mulher que desconfiava facilmente, mas esse sentimento era novo, pesado, como uma sombra que parecia lhe sussurrar que algo terrível estava escondido em seu lar. Naquela mesma noite, ao chegar em casa, sentiu o mesmo silêncio desconfortável e sombrio. Revisou a gravação e, embora não tenha visto nada conclusivo, cada gesto e olhar entre eles ganhava uma conotação estranha sob sua suspeita. Naquela noite, Alicia percebeu que estava começando a despertar uma parte de si que não conhecia, uma que a levava a desconfiar e a buscar respostas ocultas. Em seu coração, continuava a agarrar-se à ideia de que tudo era apenas uma ilusão, um mal-entendido. Mas a cada dia que passava, cada detalhe que observava, apenas aumentava sua sensação de que algo profundo e sombrio se havia rompido em sua vida, e o pior era que talvez já fosse tarde demais para consertar. Alicia não conseguia afastar a sensação que a invadira desde a noite anterior. Com o passar dos dias, sua rotina no escritório parecia desvanecer-se atrás de pensamentos que a deixavam desconcertada. A câmera que deixará em casa havia capturado apenas uma pequena conversa entre Daniel e Laura, um bate-papo amigável e aparentemente inocente, mas a forma como se olhavam, como riam juntos, fazia-a sentir-se cada vez mais inquieta. Numa noite, ao rever as gravações, encontrou um trecho que chamou sua atenção. Era um fragmento curto de áudio de Daniel falando em voz baixa, quase um sussurro. Então, vamos nos encontrar na sexta, no mesmo lugar. Sim, claro, mas lembre-se que a Alicia chega cedo naquele dia, respondeu Laura, com uma risada contida. Só temos algumas horas. Alicia sentiu o coração bater forte no peito. Tentou acalmar-se e não tirar conclusões precipitadas, mas a suspeita começava a se transformar numa certeza amarga. Quantas vezes teriam saído juntos sem contar a ela? Lembrava-se de ocasiões em que Daniel mencionava que ia almoçar com um amigo, ou quando Laura dizia que saía com colegas do trabalho. Todas essas vezes agora pareciam se conectar, como peças de um quebra-cabeça que Alicia nunca pensou que teria que resolver. Na semana seguinte, Alicia decidiu que precisava de respostas mais claras. Sem dizer nada, começou a observar os movimentos de Daniel e Laura com mais atenção, anotando cada desculpa, cada saída sem explicação detalhada. Até que, numa terça-feira à tarde, encontrou uma nova gravação que dissiparia qualquer rastro de dúvida. No vídeo, Daniel estava falando ao telefone, de costas para a câmera, aparentemente sem perceber que estava sendo gravado. Sim, claro, eu passo por você depois que a Alicia sair. Nos vemos no café de sempre, não se preocupe, ela não faz ideia. Alicia sentiu uma mistura de raiva e tristeza tão intensas que precisou sentar-se para não desabar no chão. Fechou os olhos e as lágrimas caíram em silêncio, um desabafo contido por semanas de incerteza. A traição, agora evidente, manifestava-se em cada palavra daquela conversa casual que Daniel mantinha sem remorso algum. Naquela noite, Alicia sentou-se com Daniel na sala de jantar, sua respiração tremulante, mas decidida a indagar um pouco mais sem revelar que já sabia a verdade. Ambos jantavam em silêncio, e após alguns minutos, Alicia lançou a primeira pergunta. Hoje estive pensando na Laura. Você sabe que eu a amo muito, ultimamente sinto que não a vejo tanto. Você sabe se ela está bem? Daniel levantou o olhar, um pouco desconcertado, e rapidamente esboçou um sorriso, embora um leve tique em sua mandíbula revelasse seu desconforto. Sim, ela está bem, vejo-a de vez em quando ela passa por aqui, mas acho que ela também tem a vida dela ocupada. Alicia conteve o impulso de partir para o ataque direto. Sabia que Daniel estava mentindo, e que a mentira ia além de uma simples omissão. Mas continuou com o mesmo tom casual,
disfarçando a raiva que fervia em seu interior. E quando você sai com seus amigos? Às vezes me pergunto por que não me convidam. Acho que sou um pouco ciumenta. Mas, alguma vez saiu com outra pessoa sem me contar? Daniel engoliu em seco. O gesto foi quase imperceptível, mas Alicia percebeu. Seu marido respirou fundo antes de responder, tentando manter a compostura. Não, claro que não. Você sabe, eu só saio com os caras de vez em quando, mas não muito. Trabalho demais. Alicia assentiu, fingindo estar satisfeita com a resposta. Não disse mais nada e deixou que o silêncio preenchesse o espaço entre eles, um silêncio que, para ela, dizia tudo. Ela não tinha mais dúvidas, só precisava confirmar até onde Daniel e Laura haviam construído essa rede de mentiras. No dia seguinte, Alicia revisou o calendário de Daniel e comparou com os horários que Laura costumava ter livres. Notou um padrão que estava passando despercebido. Eles sempre coincidiam em dias específicos, justo quando ambos diziam estar ocupados. Em uma ocasião, inclusive, Alicia lembrou de ter sugerido à irmã que tentassem almoçar as três juntas, mas Laura recusou, dizendo que tinha uma reunião. Com o coração dolorido, Alicia revisou cada desculpa, cada ausência de sua irmã e de seu marido, como se fosse uma detetive em um caso que nunca imaginou ter que resolver. No meio dessas revisões, sua mente se encheu de lembranças. Laura, com quem compartilhou a infância, que esteve ao seu lado em cada momento importante de sua vida. E Daniel, seu companheiro, o homem em quem confiou seus sonhos e temores. No final da semana, Alicia descobriu algo mais. Laura e Daniel costumavam se encontrar em um restaurante afastado do centro da cidade, um lugar discreto onde Alicia nunca pensou que eles iriam. Tratava-se de um pequeno café rústico, que ambos frequentavam como parte de uma rotina premeditada que parecia ser todo um ritual de traição. Aquela revelação foi um golpe devastador. Imaginar que seu marido e sua irmã compartilhavam um espaço íntimo onde se sentiam seguros para conversar sem se preocupar em ser descoberto, era uma ferida que ela não conseguia assimilar. Naquela noite, Alicia deixou de lado a frieza que tentará manter até aquele momento. A ideia de confrontá-los em público lhe passou pela mente, mas ela não queria agir impulsivamente. Decidirá que, se enfrentasse Daniel e Laura, faria isso com todo o conhecimento e força que pudesse reunir. Não lhes daria o luxo de brincar com suas emoções mais uma vez. Com determinação, Alicia disse a si mesma que não era hora de ceder ao desespero. Lembrou-se das palavras de sua mãe. As decisões mais difíceis são as que revelam quem você realmente é. Sabia que esse momento a definiria, e estava disposta a enfrentá-lo à sua maneira, sem permitir que ninguém voltasse a colocá-la numa situação tão humilhante e dolorosa. Quando chegou a segunda-feira, Alicia respirou fundo e pegou o telefone. Com voz calma, ligou para a irmã, sugerindo que as duas almoçassem juntas naquele dia. Laura aceitou, sem suspeitar do que Alicia havia descoberto. Alicia chegou ao restaurante cedo, sentando-se em uma mesa no fundo, onde poderia observar sem ser vista imediatamente. Sua mente funcionava como um relógio, revisando cada detalhe, cada palavra e cada gesto de sua irmã que ela havia notado nos últimos dias. Estava decidida a não se deixar levar pela emoção do momento, precisava de clareza, precisão e, acima de tudo, da verdade. Quando Laura chegou, sua expressão era despreocupada, como sempre que se encontravam para compartilhar um momento entre irmãs. Ela parecia não ter ideia do que Alicia havia descoberto. Com um sorriso amigável, Laura aproximou-se da mesa, cumprimentou-a com um beijo na bochecha e sentou-se de frente para ela. Obrigada por me convidar para almoçar. Fazia tempo que não tínhamos um almoço de irmãs, disse Laura, acomodando-se na cadeira e abrindo o cardápio. Alicia a observou em silêncio por alguns segundos. Cada pequeno movimento de sua irmã parecia uma provocação involuntária. Não era fácil conter a mistura de dor e fúria que sentia, mas estava decidida a não agir impulsivamente. Você tem razão. Faz tempo que não fazemos isso, respondeu Alicia, esforçando-se para manter a voz calma. Tem sido difícil te ver ultimamente. Parece que você sempre tem algo para fazer. Laura ergueu o olhar, ligeiramente surpresa pelo tom que percebeu em sua irmã. Sorriu um pouco desconfortável e colocou o cardápio de lado. Sim, acho que estive ocupada.
Você sabe, trabalho, família. Mas nunca é demais para te ver. Sério, senti sua falta. Alicia conteve o impulso de reagir imediatamente. Sua irmã estava agindo com naturalidade, como se não tivesse nada a esconder. Mas isso tornava a situação ainda mais dolorosa. Ela se perguntou quantas mentiras Laura lhe teria contado com aquela mesma expressão tão inocente e honesta. Quantas vezes a teria olhado nos olhos ocultando um segredo que destruía a confiança entre elas. Ela decidiu tomar um gole de água para ganhar tempo, enquanto seus pensamentos seguiam pulsando em sua mente. Seu olhar permaneceu fixo em Laura. Me diga, você tem visto o Daniel ultimamente? Perguntou Alicia com um tom casual, como se fosse uma pergunta qualquer. Laura piscou, sua expressão mudou sutilmente, mas rapidamente forçou um sorriso para cobrir qualquer traço de desconforto. Claro, o vi algumas vezes. Não sei, pensei que você ficaria feliz que nós nos dávamos bem, que cuidávamos de você, que éramos como uma família. Isso é bom, não é? Alicia assentiu lentamente, sem parar de olhá-la. Sim, era o que eu pensava. E, de fato, eu ficava feliz que você pudesse vir em casa tão frequentemente. Até que ouvi algo estranho. Laura se tensionou, seu sorriso desapareceu, e olhou para Alicia com algo mais do que curiosidade. Seu desconforto era evidente, embora tentasse manter a compostura. Algo estranho? Não sei do que você está falando, Alicia. Não? Respondeu Alicia em voz baixa, quase sussurrando, enquanto mantinha os olhos fixos na irmã. Me refiro a esses encontros com ele, esses almoços e cafés dos quais você nunca me falava. Esses dias em que você saía tão rápido e não atendia minhas ligações. Esses lugares afastados onde ninguém poderia vê-los juntos. Laura sentiu o sangue sumir de seu rosto. Por um instante, a fachada de calma e despreocupação que sempre mantinha desmoronou. O silêncio entre elas tornou-se espesso, quase insuportável, enquanto Alicia continuava, cada palavra carregada de tristeza e traição. Quanto tempo, Laura? Perguntou Alicia em um tom que combinava dor e fúria contida. Há quanto tempo você me engana? Laura desviou o olhar, mordeu o lábio inferior e parecia procurar desesperadamente algo para dizer para justificar suas ações. No entanto, as palavras que encontrou soaram vazias até mesmo para ela. Alicia, não é o que parece. Daniel e eu só conversamos. Às vezes, eu precisava de apoio, alguém com quem falar. Sua voz tremia, as palavras pareciam escapar de seus lábios sem convicção. Alicia soltou uma pequena risada, seca e amarga. Apoio? Você acha que preciso ouvir isso depois de tudo o que descobri? Eu não sou tola, Laura. E mesmo que fosse, você me deu razões suficientes para entender o que está acontecendo. Laura engoliu em seco, incapaz de encontrar uma desculpa que aliviasse o peso do que havia feito. Ela sabia que qualquer palavra seria insuficiente, e que a verdade, finalmente revelada, havia rompido algo entre elas que nunca poderia ser reparado. Alicia, eu não queria que você descobrisse assim. Eu não queria te machucar, mas, não sei como, não sei porquê. Laura abaixou a cabeça, os olhos marejados de culpa e arrependimento. Alicia a observou, lutando para manter a calma, para conter o turbilhão de emoções que a invadiam. Você não sabe como. Você não sabe por quê. Talvez pudesse me explicar antes de trair nossa confiança, antes de colocar nossa família em jogo. Porque é isso que nós somos, ou éramos. Sua voz se quebrou ao final, revelando a dor profunda que tentava esconder. Laura ergueu o olhar, mas não disse nada. O peso de suas ações era evidente, e seus lábios tremiam em um esforço de buscar palavras que nunca chegaram. Naquele momento, Alicia percebeu que as respostas que buscava, aquelas que a atormentaram por dias, não chegariam. Porque não havia justificativa que pudesse acalmar a dor que sentia. Ela havia perdido seu marido, mas também havia perdido sua irmã, e nenhuma explicação ou pedido de desculpas poderia reparar isso. Com uma mistura de tristeza e resignação, Alicia respirou fundo e se levantou da mesa. Eu não preciso que você me explique nada. O que você fez, Laura, isso fala por si só. E não há palavras que possam consertar isso. Laura tentou segurá-la pelo braço, em uma tentativa desesperada de detê-la,
de explicar o inexplicável. Mas Alicia, com um gesto firme, afastou-se. Não me toque, disse, com uma voz carregada de uma dor que só uma traição como essa poderia gerar. Não volte a se aproximar de mim. E diga ao Daniel que espero que ambos encontrem em suas mentiras algum consolo. Porque eu não posso perdoá-los? Sem esperar resposta, Alicia afastou-se da mesa, deixando-a sozinha, com os olhos marejados e uma sensação de vazio que não desapareceria facilmente. Enquanto saía do restaurante, Alicia sentiu como a dor lentamente se transformava em uma fúria fria. Uma fúria que sabia que precisaria de tempo para processar. Mas algo em seu interior também começou a mudar. Sabia que teria que enfrentar Daniel, que ainda faltava uma última conversa, mas por ora, seu coração precisava de paz. Caminhando pelas ruas, entendeu que a perda e a dor não a derrotariam. Era mais forte do que jamais imaginou, e mesmo que tivesse perdido duas das pessoas mais importantes de sua vida, ainda lhe restava algo inestimável: sua dignidade e a promessa de recomeçar. Alicia chegou à casa de sua mãe com o coração ainda pesado e a alma despedaçada pela traição. Não tinha forças para enfrentar Daniel ainda, mas sentia que precisava compartilhar a dor que a estava sufocando. Com o passar dos dias, o peso do que descobrira sobre sua irmã e seu marido só aumentava, e ela sabia que sua mãe seria a única capaz de compreender a profundidade de seu sofrimento. No entanto, o que ela não sabia era que esse encontro desencadearia uma verdade ainda mais sombria. Quando sua mãe abriu a porta, olhou para ela com preocupação. A tristeza nos olhos de Alicia era evidente, e as palavras que ela havia ensaiado no caminho desmoronaram em lágrimas assim que cruzou o limiar. Sua mãe a abraçou sem fazer perguntas, sem pressionar para saber o que havia acontecido. Venha, sente-se comigo, querida. O que aconteceu? Disse sua mãe, preocupada, enquanto a conduzia até a sala. Alicia deixou-se cair no sofá, sentindo o suave aroma da casa de sua infância, um aroma que lhe trazia lembranças de tempos felizes, quando sua mãe e sua irmã eram seu refúgio. Mas agora, aquele mesmo espaço parecia opressor, carregado de uma dor desconhecida. Mãe, eu nem sei por onde começar, disse ela, com a voz quebrada, enquanto enxugava as lágrimas que escorriam por suas bochechas. É algo que nunca imaginei que me aconteceria, muito menos vindo deles. Sua mãe olhou para ela com carinho, segurando suas mãos com ternura. O que quer que seja, querida, estou aqui para te ouvir. Você não precisa guardar nada. Alicia respirou fundo, sentindo um peso imenso no peito. Sabia que a verdade seria dura, mas também sabia que não podia mais guardá-la para si. É a Laura, ela dormiu com o Daniel, mãe, conseguiu finalmente dizer, afogada em lágrimas. Sua voz se quebrou, e ela levou as mãos ao rosto, incapaz de sustentar o olhar da mãe. Um silêncio se estendeu pela sala. Sua mãe parecia surpresa, mas a reação que Alicia esperava, de apoio e consolo, não foi exatamente o que ela recebeu. Em vez de soltar uma exclamação de horror ou indignação, sua mãe parecia mais nervosa, como se tentasse controlar seus próprios pensamentos. Tem certeza, Alicia? Perguntou sua mãe em um tom cauteloso, sem ousar olhar em seus olhos. Alicia levantou o olhar, desconcertada pela resposta de sua mãe. Esperava que ela fosse sua confidente, seu apoio incondicional, mas sua mãe parecia perturbada de uma forma estranha. Por que você pergunta isso? Claro que tenho certeza. Descobri tudo, mãe. Vi as mensagens deles, ouvi as conversas, sua voz tremia enquanto falava, e mais uma vez, a raiva e a dor a invadiam. Sua mãe evitou olhá-la e afastou as mãos das dela. Alicia notou como sua mãe evitava o contato visual, e uma sensação de inquietude começou a crescer dentro dela. Alicia, eu acho que há algo que você deveria saber, disse sua mãe finalmente, com a voz quase em um sussurro. Alicia ficou imóvel, o coração batendo forte no peito. A expressão de sua mãe, que antes lhe parecia apenas nervosa, agora lhe parecia culpada. Algo que eu deveria saber. O que pode ser pior do que isso, mãe? Perguntou, ainda sem compreender completamente a magnitude do que estava prestes a ouvir. Sua mãe respirou fundo, olhando para a janela como se buscasse uma forma de sair daquela situação. Finalmente, sem olhar em seus olhos,
Falou com voz trêmula. Alicia, houve uma vez, apenas uma vez, há alguns anos, quando você e Daniel começaram a namorar, ele e eu. A voz de sua mãe se quebrou, incapaz de dizer tudo, mas as palavras foram suficientes para que Alicia compreendesse o horror que se escondia por trás daquela hesitação. Alicia sentiu como se tivessem arrancado o chão debaixo de seus pés. A realidade começou a fragmentar-se e distorcer-se. Ela não conseguia assimilar, não conseguia sequer conceber que sua mãe estivesse lhe dizendo aquilo. Não, mãe, me diga que isso não é verdade, me diga que você não foi capaz de fazer isso comigo. Sua voz era apenas um fio, enquanto sentia que o desespero e a dor cresciam em seu peito até deixá-la sem ar. Sua mãe tentou se aproximar, estendendo a mão, mas Alicia a afastou bruscamente. Não chegue perto de mim, gritou, cheia de dor e fúria. Como você pôde fazer isso comigo? Primeiro a Laura, e agora, você. As palavras saíam entre soluços incontroláveis, enquanto ela se abraçava, sentindo como se seu mundo desmoronasse ao seu redor. Sua mãe, cheia de culpa, não soube o que responder. Sabia que não havia desculpas, que nenhuma palavra poderia apagar o que havia feito. Foi um erro terrível, Alicia. Mas foi há muito tempo, e pensei que você nunca saberia. Enterrei isso no passado porque não suportava a ideia de te perder. Tentou se justificar, mas cada palavra parecia preencher o espaço com um vazio insuportável, um que Alicia jamais poderia perdoar. Alicia se levantou, cambaleante, como se o peso das traições que acabará de descobrir fosse demais para suportar. Não há nada que você possa dizer para consertar isso, nada, murmurou, incapaz de olhar para sua mãe, de suportar sua presença. Não posso acreditar que fui tão cega, tão ingênua, tão estúpida. Com os olhos marejados e o coração destroçado, Alicia saiu da casa sem olhar para trás. Caminhou pelas ruas como uma sombra de si mesma, sentindo que o ar não era suficiente, que a dor em seu peito era intensa demais, que o mundo que conhecia havia se tornado um pesadelo. Nos dias que se seguiram, Alicia afundou-se em uma profunda depressão. As horas passavam lentamente, e a vida, que antes lhe parecia cheia de propósito e sentido, agora era apenas um eco vazio. Não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém. Mal comia e passava as noites em claro, revivendo uma e outra vez as traições que haviam destruído seu coração. Com o tempo, compreendeu que a dor não desapareceria de um dia para o outro, que as feridas que havia sofrido demorariam muito a cicatrizar. Mas no meio da escuridão, uma pequena fagulha de esperança começou a brilhar dentro dela, uma necessidade de se reconstruir, de encontrar um novo propósito, uma nova razão para seguir em frente. Ela sabia que sua vida jamais seria a mesma, que o peso das traições a havia transformado para sempre. Mas também sabia que, de alguma forma, encontraria a força para se levantar e seguir adiante, mesmo que o caminho fosse longo e solitário. As semanas após sua separação de Daniel foram um turbilhão de emoções para Alicia. Embora ela tentasse, aos poucos, retomar o controle de sua vida, havia dias em que a dor e a traição pareciam dominar tudo. Foi em meio a essa tempestade emocional que, após notar um atraso em seu ciclo e alguns sintomas incomuns, ela decidiu fazer um teste de gravidez. A possibilidade parecia remota, mas quando os resultados apareceram diante de seus olhos, confirmando que estava grávida, Alicia sentiu como se o mundo desmoronasse novamente. Sentada à beira da cama, ainda segurando o teste de gravidez na mão, as lágrimas começaram a cair sem que ela pudesse controlá-las. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Como podia ser? Como era possível que, em meio a toda a dor e traição, surgisse essa notícia que mudava tudo? Nos primeiros dias, Alicia se sentiu presa em uma encruzilhada. A tristeza a dominava toda vez que pensava na possibilidade de ter o filho de um homem que a havia traído tão profundamente. Nas suas noites de insônia, ela se perguntava se algum dia conseguiria olhar para o filho sem lembrar de toda a dor que viveu, se poderia vê-lo e não pensar na teia de mentiras na qual Daniel e sua própria família a envolveram. Uma tarde, quando o peso da decisão se tornava insuportável, Clara, sua amiga incondicional, foi visitá-la. Como sempre, Clara percebeu a carga emocional que Alicia carregava e, sem fazer perguntas, simplesmente a abraçou,
transmitindo o calor e o apoio que ela tanto precisava. Alicia, você está bem? Parece que ultimamente há algo mais, algo diferente que você ainda não me contou, disse Clara com uma mistura de ternura e preocupação. Alicia sentiu que não conseguia mais carregar aquele segredo. Com a voz trêmula, confessou: Clara, estou grávida. E eu não sei o que fazer. Não quero que este filho seja um lembrete do que Daniel me fez, de toda a dor que tive que suportar. Clara a ouviu atentamente, sem interromper, deixando que Alicia desabafasse. Depois de alguns momentos de silêncio, Clara segurou sua mão e falou com suavidade: Alicia, eu entendo seu medo, mas esse filho não é uma extensão do Daniel nem da traição que você viveu. Esse bebê é parte de você, parte daquele amor genuíno que você já sentiu. Você tem a chance de dar a ele uma vida cheia de amor e esperança. Não se concentre no que passou, pense no que você pode criar a partir daqui. As palavras de Clara tocaram o coração de Alicia, que sentiu, pela primeira vez, um brilho de luz em meio à escuridão. Lembrou-se dos dias em que amou sinceramente Daniel, dos momentos felizes que compartilharam, e entendeu que seu bebê era fruto daquele amor, não da traição que veio depois. O bebê que crescia dentro dela não tinha culpa alguma. Era inocente e merecia uma vida cheia de amor e cuidado. Naquela noite, Alicia ficou acordada até tarde, pensando em seu filho, na possibilidade de lhe dar uma vida diferente, de lhe proporcionar um lar seguro, cheio de valores e lições que o ensinassem a ser forte e honesto. Pela primeira vez, ela sentiu uma centelha de alegria ao pensar no futuro, e foi naquele instante que decidiu que teria seu filho. A partir daquele momento, sua vida já não seria apenas sua. Ela teria um motivo muito maior pelo qual lutar, um motivo que ela não poderia abandonar. Os meses seguintes foram um processo de reconciliação consigo mesma. Alicia entendeu que a chegada de seu filho era uma oportunidade de recomeçar, de reconstruir sua vida com base no amor próprio e na força que aprendeu a cultivar em meio às dificuldades. Ela começou a preparar o quarto do bebê com carinho, escolhendo cada detalhe com a esperança de recebê-lo em um espaço cheio de paz e amor. Cada compra, cada pequeno objeto que adicionava ao quarto devolvia, aos poucos, a alegria a seu coração. Um dia, enquanto olhava os pequenos brinquedos e roupinhas que havia comprado, Alicia se sentiu em paz. Sabia que sua vida havia mudado de maneira irrevogável, mas também havia encontrado em seu filho uma razão para seguir em frente, uma razão para lutar. A traição de Daniel e sua família era parte do passado, uma história dolorosa que ficaria para trás, mas seu bebê seria seu futuro, uma promessa de esperança e felicidade. Com o tempo, Alicia compreendeu que tudo o que havia vivido não a definia como vítima, mas como uma mulher que, embora ferida, se levantou e encontrou em sua própria força o poder para se reconstruir. A gravidez de Alicia avançava lentamente, e com ela, sua força. Embora os primeiros meses tivessem sido emocionalmente difíceis, com momentos de incerteza e medo do futuro, sua conexão com o bebê que crescia em seu ventre se tornava cada vez mais profunda. Cada batida do coração de seu filho nas ecografias, cada pequeno movimento que ela começava a sentir, eram como fios invisíveis que teciam sua determinação e curavam, em parte, as feridas do passado. Uma tarde, Alicia estava em uma loja infantil, escolhendo o berço que procurava há semanas. Passará muito tempo comparando modelos, querendo o melhor para seu filho, independentemente do custo. Enquanto revia suas opções, ouviu uma voz dolorosamente familiar. Alicia. Ela se virou e viu Laura, sua irmã, parada a poucos metros de distância, com uma expressão surpresa e culpada. Alicia sentiu uma mistura de emoções tomando conta dela, desde o ressentimento até uma tristeza antiga que ela pensava ter superado. Tentou manter-se firme e calma, embora a lembrança da traição tivesse se ativado como uma ferida ainda sensível. Laura, respondeu friamente, sem mostrar nenhum afeto. Laura baixou o olhar, desconfortável, mas avançou cautelosamente em sua direção, como se cada passo fosse uma prova de coragem. Ouvi dizer que você está esperando um bebê. Eu só queria dizer que, apesar de tudo o que aconteceu, estou feliz por você, Alicia. E lamento, a voz de Laura se quebrou, e ela mal conseguiu terminar a frase.
Lamento por ter te causado tanto sofrimento. Alicia ficou em silêncio, sem saber se era capaz de perdoar ou sequer de ouvir as desculpas de Laura. Passará meses processando a dor, o abandono e a traição daqueles que mais amava. Agora, a mulher à sua frente, sua irmã, parecia tão pequena, tão envergonhada e, talvez, tão arrependida. Mas Alicia já não era a mesma pessoa que havia sido quando confiava nela cegamente. É tarde demais para desculpas, Laura, disse Alicia finalmente, com uma voz serena, mas firme. Houve um tempo em que eu daria tudo por você, em que meu amor por você era incondicional. Mas você mesma destruiu isso. Eu não te odeio, simplesmente, já não há mais nada entre nós. Laura assentiu lentamente, assumindo a dor daquelas palavras. Ela sabia que as merecia, que o que havia feito não poderia ser apagado com uma simples desculpa. Mas, ainda assim, uma parte dela precisava tentar. Alicia, sei que não posso mudar o passado, mas quero que saiba que lamento cada segundo do que fiz. Perdi a melhor irmã, minha melhor amiga, disse Laura, e seus olhos se encheram de lágrimas. Alicia a observou por alguns segundos. Pela primeira vez, em vez de sentir raiva ou mágoa, sentiu uma profunda compaixão por sua irmã. Laura estava pagando o preço por suas decisões, e embora nunca voltassem a ser as irmãs unidas que foram, Alicia compreendeu que guardar rancor só a faria carregar um peso desnecessário. Espero que um dia você encontre paz, Laura. Mas eu preciso viver para meu filho e para mim. Não quero que essa história seja uma lembrança amarga que o marque. Preciso recomeçar, e isso significa deixar a dor ir, inclusive a que você me causou. Laura assentiu, agradecida pelas palavras de Alicia, embora soubesse que o dano já estava feito. Com um olhar de arrependimento e um adeus silencioso, virou-se e se afastou, deixando Alicia com a certeza de que havia encerrado um ciclo importante em sua vida. Ao sair da loja, Alicia sentiu uma inesperada leveza, uma sensação de liberdade que não experimentava há meses. Decidiu dar um passeio pelo parque próximo, onde famílias e crianças brincavam. Os sons das risadas infantis a fizeram sorrir, e uma brisa suave acariciou seu rosto. Naquele momento, Alicia sentiu uma paz interior que a fez entender que sua vida estava tomando um novo rumo, um que ela escolheu com sabedoria e amor próprio. Naquela noite, enquanto se acomodava na cama, Alicia acariciou seu ventre, sentindo o leve movimento de seu bebê. Ficou surpresa ao falar em voz alta, como se estivesse falando diretamente com seu filho, algo que nunca havia feito antes. Pequeno, você não sabe o quanto eu já te amo. Temos muitas coisas pela frente, e embora tenhamos passado por momentos difíceis, você é meu milagre, minha nova esperança. Prometo te dar tudo de bom que eu puder. Prometo que nunca te machucarei e que sempre estarei aqui para você. Aquele momento foi um dos mais significativos para Alicia. Ela havia aceitado completamente sua nova vida, seu papel de mãe e o poder de cura. A traição ficaria no passado, e em seu coração começava a brotar um amor novo, um amor puro e eterno, que lhe dava forças para construir um futuro diferente. No dia seguinte, Alicia começou a fazer algumas mudanças. Com a ajuda de Clara, sua amiga, começou a planejar um pequeno negócio que poderia administrar de casa quando seu bebê nascesse. Era um projeto simples, mas devolvia a ela a ilusão de construir algo próprio. Cada decisão, cada passo, a aproximava da versão de si mesma que sempre quis ser, uma mulher livre, corajosa e capaz de se levantar, apesar de tudo. À medida que os meses passavam, a vida de Alicia se enchia de pequenas e grandes vitórias, cada uma com o sabor da superação. A traição de Daniel e Laura ainda estava lá, em algum canto de sua história, mas agora era apenas uma parte de um passado que não a definia. O que realmente importava era o futuro, o caminho que ela estava construindo ao lado de seu filho, uma vida cheia de amor e paz. No dia em que finalmente deu à luz, Alicia sentiu que sua vida renascia junto com seu filho. Ao segurá-lo nos braços pela primeira vez, compreendeu que, apesar de toda a dor que suportou, esse novo amor superava tudo. Ela não passou por aquela tempestade em vão, havia crescido, aprendido e se fortalecido de uma maneira que nunca imaginou. Alicia olhou para seu bebê e sussurrou: "Somos eu e você, pequeno. E juntos,
Vamos ser felizes. Meses depois, Alicia observava seu filho pequeno dormir placidamente no berço. Uma sensação de paz absoluta preenchia o quarto e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia completamente calma. Ao observar o suave movimento de seu peito ao respirar, percebeu que tudo pelo que havia passado a tinha levado a este momento. Sua vida mudará radicalmente desde aquela traição, mas, ao mesmo tempo, fora transformada de uma forma bela e inesperada. Passaram-se alguns anos desde que decidiu recomeçar. Alicia encontrou na maternidade uma versão de si mesma que não conhecia, forte, resiliente e cheia de amor. Com o tempo, aprendeu a perdoar, não tanto por aqueles que a feriram, mas por ela mesma e pela vida que queria construir para seu filho. Compreendeu que perdoar não significava aceitar ou justificar, mas sim libertar seu coração de um peso desnecessário. Uma tarde, enquanto passeava com seu filho no parque, encontrou Clara, sua amiga leal e companheira nos momentos mais difíceis. Ao vê-la tão radiante e serena, Clara não pôde evitar sorrir. Alicia, nunca te vi tão em paz. É incrível ver como você seguiu em frente, disse Clara, dando-lhe um abraço caloroso. Alicia sorriu, sentindo que aquelas palavras refletiam exatamente o que sentia. Sabe, Clara, demorei para entender, mas acredito que todas as experiências, até as mais difíceis, têm algo a nos ensinar. Aprendi a me amar e a confiar em mim mesma, algo que sempre deixava nas mãos dos outros. Agora sei que meu valor não depende de ninguém mais. E, embora tenha sido difícil, agradeço a Deus por tudo o que aprendi. Clara a olhou com admiração. Você é uma inspiração, Alicia. Às vezes penso que quando a vida nos tira algo, é porque quer nos dar algo melhor. E olha, ela te deu esse pequeno milagre, disse, olhando para o filho de Alicia, que brincava na areia com outras crianças. Alicia assentiu, sentindo uma profunda gratidão em seu coração. Olhava para seu filho e entendia que toda a dor tinha valido a pena, que a paz e a felicidade que agora sentia eram fruto de sua luta e de sua força. Naquela noite, depois que seu filho adormeceu, Alicia sentou-se na sala, cercada de silêncio, e refletiu sobre o caminho que havia percorrido. Lembrou-se de cada etapa, a dor da traição, a tristeza e o abandono, as longas noites em claro, o medo de não ser suficiente. No entanto, também recordava como cada obstáculo fora uma lição, como aprenderá a caminhar sozinha, a depender de seu próprio valor e, acima de tudo, a ver em seu filho uma razão para viver com alegria e esperança. Ao relembrar, sentiu um calor no peito, um calor que era gratidão, amor próprio e confiança no futuro. Ela havia conseguido curar seu coração, aprenderá a viver para si mesma e agora tinha uma vida plena para compartilhar com seu filho. Anos depois, quando seu filho cresceu e pôde entender sua história, Alicia lhe contou, não só os momentos difíceis, mas também tudo o que havia aprendido sobre amor próprio e resiliência. Ensinou-lhe a ser forte, a não permitir que ninguém definisse seu valor e a sempre buscar a paz em seu próprio coração, não importa o quão complicada pareça a vida. E cada vez que recordava esses momentos, fazia-o com serenidade, sabendo que o passado não era um peso, mas o alicerce da vida que havia construído. Alicia encontrou em seu filho a esperança e a força de que precisava para seguir em frente, e, nesse processo, descobriu seu verdadeiro poder. Ela sabia que, embora sua vida tivesse tido momentos difíceis, conseguirá escrever um final repleto de paz, amor e esperança. Se você gostou desta história, convido você a deixar nos comentários o que sentiu ao ouvi-la e, se já passou por uma situação semelhante de traição, ficaria muito feliz em ouvir sua valiosa opinião. Seria uma honra receber seu like, que você compartilhasse o vídeo com um amigo ou familiar e que se inscrevesse no canal, para não perder a próxima história surpreendente que está aparecendo na sua tela neste momento. Temos entretenimento garantido exclusivamente para você. Até o próximo vídeo.